Olá, sou Cristina Schneider, médica veterinária epidemióloga, assessora de interface humana-animal do Departamento de Emergências em Saúde da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Vou me aposentar na OPAS nos próximos dias, por isso vocês já devem estar vendo esse vídeo numa próxima etapa. Vou falar um pouco sobre One Health, uma saúde, uma só saúde, do conceito à sua aplicação. Essa apresentação está baseada num capítulo que escrevemos sobre One Health para a Enciclopédia de Saúde Global da Oxford. Gostaria de iniciar a minha apresentação falando sobre a importância de ter essa visão integrada, de que pessoas, animais, o ambiente, estamos todos juntos nesse planeta. E é super importante essa cooperação entre as disciplinas, os setores, para que a gente possa avançar nos desafios do mundo global de hoje. Vou dar alguns exemplos da importância dessa visão de uma saúde para o momento atual. Uma delas é demográfica. A população está crescendo muito, né? 83 milhões de pessoas estão entrando no mundo a cada ano e o maior número de pessoas tem aumentado nos países de baixos ingressos, não em cinturões de pobreza. Outro tema importante é a urbanização. Principalmente para a região das Américas, as pessoas estão migrando muito para os grandes centros urbanos, criando periferias de baixos ingressos nas grandes cidades. E essa aglomeração de pessoas também é um risco novo que estamos enfrentando. Com isso também está se criando cinturões de pobreza, mesmo que a nível geral, em vários países da nossa região, tenham diminuído as taxas de pobreza, ainda existem no mundo cerca de 10% das pessoas abaixo do nível de pobreza extrema, quer dizer que menos de $2 por dia. E isso não se pode aceitar. Por isso, as Nações Unidas criou as Metas de Desenvolvimento Sustentável. São 17 metas visando exatamente isso, de que a gente tenha um melhor planeta, mais sustentável e com menos pobreza e desigualdades. Outro tema atual importante é a questão da migração e as pessoas mudando de um lugar para outro, seja de um país para outro, com situações, né, de situações sociais, né, políticas, ou seja, dentro do mesmo país, por desastres naturais ou tantas outras coisas. Nunca o mundo enfrentou tanta gente se movimentando no planeta como agora. Também gostaria de dizer o que grande parte das pessoas já sabe, a importância da interface humana-animal nas doenças infecciosas. Cerca de 70% das emergências que têm ocorrido em saúde pública estão na interface. Né? Eu posso dar vários exemplos para vocês, como ebola, influenza a pandêmica, ou outras tantas, como foi a vaca louca, o SARS. Por isso foi criada em 2005 uma nova versão do Regulamento Sanitário Internacional, exatamente para isso, para proteger os países da possibilidade de eventos terem uma repercussão internacional, né, ou que precisem de ajuda internacional. E para considerarmos um evento como possível repercussão em saúde pública de consideração internacional, teria que preencher 2 desses requisitos: que seja um evento importante de saúde pública, que seja inusual, que possa passar para não se espalhar a outros países, ou que possa também interromper o comércio ou o turismo. Nós fizemos uma análise dos eventos da nossa base de dados, que todos esses eventos de potencial risco para a saúde pública internacional são registrados numa base e a gente analisou os nossos dados e encontramos que 70% deles também eram na interface humano-animal. A mesma informação que foi passada nas referências internacionais que se encontra, como a de Taylor, que é muito conhecida, que 70% das ameaças são na interface. E isso pode afetar a parte econômica dos países. Se vocês se lembram da época da influenza aviar, né, do H5N1,
Só investigar um surto, de poder estar ocorrendo um caso num país, já fechava toda a parte de comércio exterior. E a nossa região das Américas é grande produtor de carne de aves, de carne de bovinos, né? Então, evitar eventos nessa interface humano-animal é muito importante para manter a economia dos nossos países. Aqui tem alguns exemplos de uma publicação de Neil Cobb, que é um economista que trabalha com os eventos, né, relacionados com a área da interface, de bilhões de dólares, né, de repercussão de alguns eventos, como do SARS, como na influenza aviária e de outros tantos. Também devemos citar a importância do câmbio climático, né? Cada dia mais estamos vendo os desastres com inundações enormes, com várias pessoas morrendo, com o aparecimento de doenças como a leptospirose, que aparece bastante depois das inundações, né? E as pessoas tendo que mover de uma área para outra, morando em abrigos provisórios, isso tudo acarreta a riscos para a saúde. Então, em cima dessa visão, por que é tão importante ter essa combinação, né, de que animais e pessoas estão juntas nesse mundo? Isso foi uma introdução, mas isso não é uma questão nova. Hoje está mais claro essa importância, mas os chineses, os egípcios, os gregos já falavam desse enlace entre pessoas e humanos, essa importância, né? E na época do Virchow, no século XIX, que é um médico alemão, ele também já começou a escrever sobre a importância do link entre pessoas e animais. Calvin Schwab, na década de 60, já começou a chamar esse enlace de uma medicina e também cresceu bastante nesse aspecto. Mas em 2004, com uma reunião em Manhattan, que se começou a dar uma maior relevância a essa importância do link entre animais e humanos, e o termo um mundo, uma saúde foi criado. E logo depois dessa reunião começou a ameaça de influenza aviar. Então houveram várias reuniões, agências, documentos conjuntos reforçando essa questão, essa visão de uma só saúde. Mas para a nossa região das Américas isso não é novidade. Já na década de 40, o CDC criou um programa de saúde pública veterinária. E 2 anos depois, a OPAS também já criou o seu programa de saúde pública veterinária, ainda na década de 40. E logo nesse mesmo período foi criado o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, hoje é onde tem atividade de saúde pública veterinária dentro da OPAS, localizado no Brasil. Na década de 60, quando se criou o sistema de vigilância para raiva dentro da OPAS, né, com os países aportando casos, já era casos humanos e casos animais, animais domésticos, cão, que era o maior foco naquela época, mas também animais como gado, animais silvestres. Já se tinha essa visão integrada, né, de que isso é importante ver o que está acontecendo entre todos. Não vou entrar em detalhes de todos os conceitos que existem, diferentes autores, sobre uma saúde, mas gostaria de chamar a atenção do Dr. Lonnie King, né, que fala da importância, né, desse enlace entre humanos e pessoas, né, e preservando o ambiente e a cooperação entre os setores para que isso possa ser alcançado, e as disciplinas. Também existe uma definição operacional do grupo de Stone Mountain, que fala sobre os componentes. Eu acho que isso é uma definição boa para dar exemplos para os colegas, né, poderem entender melhor como se aplica essa visão integrada. Esse grupo considera que tem um componente humano, né? Vou dar aqui o exemplo da raiva humana transmitida por morcego, pelo morcego hematófago, Desmodus rotundos, que foi um tema que eu trabalhei já bastante. Tem o componente humano, que tem as pessoas que estão sendo agredidas por morcego, e elas vão necessitar de tratamento pós-exposição, né? Seja a imunoglobulina e a vacina, requer atenção no serviço de saúde. Tem o componente animal, que é o morcego hematófago, é o vírus, é os animais que ele está se alimentando na rotina, também pode se alimentar de gado, né? E isso pode causar também um prejuízo econômico, né, para a região.
E está a questão ambiental. Os desmodos têm que ter onde viver, né? Seja uma caverna, seja um moco de árvore, tem que ter animais para eles se alimentarem do sangue de animais, dos mamíferos que estão vivendo naquele local. Mas o ambiente tem que estar preservado para aquela situação normal dos morcegos. Se o homem começa a alterar esse ambiente, como desmatamentos, garimpos, outras questões desse tipo, pode haver necessidade do desmodos a se alimentar de sangue humano. E daí entra toda essa questão, né, que está sendo apresentado aqui. Aqui estamos dando um exemplo que já está publicado, dessa visão de uma saúde na questão da raiva humana por morcego e o desmodos rotundos. Dentro da área vermelhinha, do risco vermelho, é onde existe o morcego, o vampiro comum, desmodos rotundos, que é do México até a Argentina. Está em cima do nível dos ecossistemas e tem as bolinhas vermelhas onde houveram surtos com mais de 5 casos de raiva humana por morcego. Isso é um exemplo de como é que a gente pode ter essa visão integrada. E o que se pode fazer para essas situações? Uma delas é compartilhar informação, né? Se a agricultura a nível local está sabendo que está morrendo gado por raiva, avisar o pessoal da saúde, né? Porque se ele sabe que o vírus está circulando entre os animais, então se tiver pessoas agredidas, pode estar tendo risco para as pessoas, né? E essa visão também de análise de risco da localização, da área de risco. Áreas de desmatamento, de garimpo, que sabemos que vai aumentar a possibilidade de pessoas sendo agredidas, essas áreas têm que ser mais monitoradas. E para isso se precisa capacitação, né, conjunta com essa visão integrada, nível local, saúde, agricultura, materiais informativos, para que se possa avançar e prevenir esses surtos nas pessoas. Vamos dar um exemplo mais da aplicação do conceito de uma saúde. No caso da leptospirose, que é uma doença bastante conhecida no Brasil e com um número alto de casos em humanos e em animais. Tem um componente humano, né? As pessoas podem adquirir a doença, em geral, através de contato com a urina de animais infectados, né? E vão requerer, muitas vezes, atenção do sistema de saúde. E, em muitas situações, os casos graves vão a óbito. Estão os animais. Grande parte dos mamíferos podem vir a ter essa bactéria, né? E através da urina deles contaminar o solo, né? As águas. E é muito conhecida a transmissão da leptospirose através dos roedores, porque é um problema importante nos centros urbanos. Mas outros animais também podem transmitir, o gado, o cachorro, vários outros, né? Então, aí está o componente animal. E passamos para o componente ambiental. Para a leptospirose isso é muito importante, porque a bactéria permanece viva mais tempo em determinados tipos de solo, em determinadas temperaturas. É um problema de países tropicais e de um certo tipo de pH. Por isso que os ecossistemas e outros fatores ambientais são muito importantes para o risco da leptospirose, né, de permanecer a bactéria por mais tempo. Fatores climáticos também, como as inundações. E aí também ações combinadas, né, de planos de saúde e agricultura junto, desastres, porque se sabe que se é uma doença que vem depois das inundações, então nos planos de desastres, se leptospirose é uma doença que vem ocorrendo bastante naquela região, deveria estar incluído. E para isso tudo vem os estudos, né, dos conjuntos dos fatores condutores e da troca de experiências e de treinamentos. Eu gostaria de colocar para vocês a nossa definição de uma saúde, né? Uma definição holística, transdisciplinar. E nós gostaríamos de dizer que os homens e os animais, né, estão juntos num determinado cenário, né, que pode ser uma ecorregião, que pode ser a biodiversidade, o clima, e que esse cenário pode ser afetado pelo homem, muitas vezes por interesse comercial, como é urbanização, desmatamento, né? E que somente com a colaboração das diferentes disciplinas
que a gente vai poder avançar nessa visão, tanto em investigações como no planejamento de ações, né, integradas para ajudar os tomadores de decisão, seja os da saúde, da agricultura, dos desastres, né? E assim poderemos avançar na predição, prevenção, né, resposta a surtos de enfermidades infecciosas, né, e nessa forma avançar para um melhor desenvolvimento sustentável e diminuir a desigualdade nesse mundo. Gostaríamos também de apresentar, para finalizar, alguns exemplos de estudos que a gente vem fazendo na OPAS com essa visão integrada. Um deles é esse estudo que foi feito com as autoridades da Nicarágua sobre surtos de leptospirose e possíveis fatores condutores para isso. Um desses fatores condutores que nós encontramos nesse estudo, com análises tanto de georreferenciadas como também de estatísticas, foi a relação com a precipitação, com a chuva. Em períodos e em locais que a chuva é mais intensa, aumenta o número de casos de leptospirose. Nós também achamos uma relação com tipos de solo, que solos de origem vulcânica têm o pH, que favorece a bactéria ficar mais tempo no solo. E também achamos alguma relação com alguns outros fatores. Então, para as autoridades de saúde, se eles já sabem, como o caso da Nicarágua, já era conhecido deles também, mas a gente documentou esse estudo, né, que em determinadas áreas, em determinados meses do ano, vão aparecer provavelmente mais casos. Então, eles podem planejar que antes desse mês das chuvas, fazer controle de roedores, orientar os médicos, olha, vai começar o tempo de leptospirose, avisar a população, se tiver febre, busque atenção médica porque pode ser leptospirose. Né? Isso são ferramentas para ajudar os tomadores de decisão em base de evidências científicas. Outro estudo que a gente fez foi junto com o Rio Grande do Sul, também de leptospirose, né? Analisamos também as áreas de risco, mapeamos as áreas de maior risco do estado, mas analisamos os fatores ambientais, que aí nesse caso foi as ecorregiões, né? Determinadas ecorregiões, como a Paraná, Paranapaíba, que é junto dos rios ali, tem maior concentração de casos de leptospirose no estado. Também achamos relação com o solo e com determinados processos produtivos, né? Que alguns processos produtivos são bons para a leptospira, mas também são bons para a produção de certos produtos agrícolas, como o caso da plantação de arroz e o caso de plantação de tabaco, que nós encontramos a relação aqui nos casos de leptospirose no estado. Como esse estudo foi feito junto com a agricultura e a universidade aqui no Rio Grande do Sul, a gente pôde analisar também a presença de animais. E foi visto que ficou ali borderline na análise estatística, com mais casos de leptospirose em pequenas propriedades rurais, onde tinham até 10 animais. Outro estudo que foi feito na OPAS, que também foi muito interessante, é toda a análise geográfica e ambiental dos casos de febre amarela. Né? E também foi encontrado relação com as ecorregiões, né? Foi encontrada relação com a temperatura, com a precipitação, e foi também encontrada a relação com os primatas não humanos, né? Que sabemos que os macacos são muito importantes para a ocorrência dos casos e permanecer os casos no ambiente de febre amarela. Então, tendo mais variedades de primatas não humanos que são reservatórios da febre amarela, aumentou o risco da ocorrência de casos. Agora, como último slide, apenas algumas recomendações, né, dessa visão integrada, como é importante de compartilhar informações das diferentes disciplinas, setores, de pensar dessa forma, né, que estamos todos juntos. E daí fazer seus estudos, suas análises, né, com essa visão integrada e ajudar para que isso se torne em políticas, que sejam planos com essa visão integrada, que sejam ações
com essa visão de que estamos todos juntos e estamos buscando um planeta melhor e sustentável para nós. Muito obrigada.